Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Belo Horizonte corre para concluir todas as obras até a Copa do Mundo de 2014. Quem sofre com essas intervenções ao mesmo tempo é o motorista da capital. Sobre esse assunto, o repórter Bernardo Miranda conversou com o coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral, professor Paulo Rezende. Vamos ouvir. Professor Paulo Rezende, Belo Horizonte está passando aí por uma série de obras para melhoria do trânsito, né? Obras de expansão do Boulevard Arrudas, ali na Tereza Cristina, e também uma série de obras para o BRT, na Cristiano Machado, no Antônio Carlos, agora na Santos Dumont. Esse tanto de obra ao mesmo tempo, poderia ter tido um planejamento para que essas obras não atrapalhassem tanto o trânsito, como está atrapalhando o trânsito de Belo Horizonte nesse momento? Eu não tenho dúvida nenhuma que essas obras poderiam ser melhor planejadas se Belo Horizonte tivesse conquistado, principalmente pelo orçamento da União, as verbas necessárias já há mais tempo, porque existem vários projetos que estão prontos já há alguns anos e só agora houve liberação de verba muito em cima realmente da Copa do Mundo, né? Então, nós já sabemos que ia ter Copa do Mundo já há muito tempo e agora existe um acúmulo perigoso, né, que tem provocado realmente um sacrifício muito grande da população, né? E professor Paulo Rezende, essas obras da maneira que estão ocorrendo estão todas simultâneas, mas teria uma possibilidade de mesmo essas obras ocorrendo simultaneamente ter um reflexo menor no trânsito do que está tendo agora? Não, eu não acredito, porque Belo Horizonte é uma cidade muito estrangulada, né? E então o acúmulo de obras é um acúmulo que leva realmente a essa questão de nós termos uma pressão muito grande sobre o trânsito, né? Então, o que acontece é que realmente não tem agora como evitar, porque já que elas iniciaram, né? Agora nós vamos ter que conviver com ela, principalmente esse ano, e no próximo ano vão ser 2 anos assim muito complicados para nós, né? Professor, é praticamente assim passar por um purgatório para depois tentar chegar no céu, né? Olha, o único receio que eu tenho realmente é que o céu não seja tão bom assim quando nós chegarmos a ele, porque são obras que vão ser inauguradas já com Belo Horizonte muito sufocada. Mas são obras necessárias, é o que nós ganhamos, né? E isso é muito importante para que a gente tenha pelo menos uma melhoria razoável no trânsito hoje, porque se nós não tivéssemos obra nenhuma, realmente a situação seria muito pior, né? Agora, essa obra realmente, na visão do senhor, o senhor está um pouco cético que essa melhoria vai ser tão boa quanto parece? Eu tenho um certo ceticismo em relação a isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma, eu defendo de forma muito radical a questão do metrô, expandir o metrô em Belo Horizonte. Essa seria a grande obra, né, necessária para que nós pudéssemos realmente aliviar o trânsito. O BRT, ele é necessário, mas definitivamente não será suficiente. O metrô seria, sim, a grande obra. Então, daí vem o meu ceticismo. Nós trocamos o projeto do metrô, que é um projeto muito mais capaz. O mundo inteiro tem optado por metrô para situações de risco, como é o caso de Belo Horizonte, e infelizmente o que nós conseguimos foi só o BRT. Problema pro Belo Horizontino, que espera o metrô há tanto tempo, né? Foi anunciado aí, mas grande parte do metrô que seria realizada não vai sair. Por exemplo, o metrô iria até a Pampulha, agora só vai até a Lagoinha, né? É por aí, eu quero dar uma informação que é uma informação muito preocupante para nós, Belo Horizontinos. Das 3 maiores cidades do Brasil, Belo Horizonte é a única que não tem um projeto de metrô em andamento e em expansão. São Paulo e Rio de Janeiro garantiram isso, aumentam a sua malha, e Belo Horizonte infelizmente não vai conseguir isso no curto prazo. Então logo nós vamos ter que conviver com soluções relativamente paliativas. Poderiam ser substituídas principalmente por 2 grandes obras. Uma seria realmente o metrô e a outra seria o nosso 2º anel rodoviário, que também é o caso de Belo Horizonte, é a única das 3 cidades que não tem, já que São Paulo tem o rodoanel, o Rio tem o arco rodoviário e Belo Horizonte não tem nada.
Bom, no Grande BH em Pauta de hoje vamos falar sobre as obras de trânsito em Belo Horizonte. Para discutir o assunto, conversamos agora com o secretário municipal de Obras e Infraestrutura da capital, Murilo Valadares. Secretário, muito bom dia. Bom dia, Luiz. Fernando, tudo bom? Tudo bom, obrigado por atender a reportagem da Band News, secretário. O professor Paulo Rezende dizia pra gente agora há pouco aí na reportagem que ouvimos que nós acabamos por questões diversas trocando o metrô, que seria a grande solução, na opinião de todos os especialistas que a gente ouve aí, por obras de estrutura viária e pelo BRT, que são obras que vão surtir efeito, evidentemente, mas que não será o efeito esperado pela população. O senhor concorda com isso? Acho que realmente houve essa troca e que, afinal de contas, todas essas obras, quando elas estiverem prontas, o efeito delas não vai ser o efeito que a gente precisa que ocorra na cidade? Eu não concordo, Luiz, pelo seguinte, o sonho, ele não é realidade em Belo Horizonte. O metrô, falado que a gente fazer metrô em Belo Horizonte, de Venda Nova ao centro da cidade, ligando a região norte ao sul, leste ao oeste, isso é obra para 20 anos. Isso nós não, um metrô do tamanho desse porte, a cidade de Belo Horizonte não comporta, não consegue esperar. O que a gente tem que fazer é trabalhar com múltiplas ações. Queremos o metrô, sim, estamos imbuídos, vai ter uma PPP, já vai fazer parte do metrô, melhorar o metrô existente, construído da rodoviária Savassi, e também não podemos deixar o trânsito da cidade parar, o passageiro sofrer mais, temos que ter alternativas. E a alternativa do BRT, neste momento, ela é a mais adequada. Bom, honestamente, né, da nossa parte, tanto nós aqui como moradores de Belo Horizonte, o senhor como um representante da prefeitura, quando a gente fala que a gente tem que lidar com essas contingências, com essas urgências da forma que é mais adequada, o senhor tem toda a razão, mas a gente acaba dizendo também que o morador de Belo Horizonte está fadado a viver os próximos anos lidando com medidas paliativas, né? Não, as medidas não são paliativas. O corredor do BRT, ele vai funcionar. A gente aguarda, espera que ele funcione e melhore. A interligação norte ao centro seja muito rápida, porque nós temos 2 corredores de ônibus, que seria Cristiano Machado e Antônio Carlos, que é o grande estrangulamento nosso. Então a gente acha que o BRT, neste momento, ele vai ter uma vida útil, sim, mas essa vida útil dele é fundamental para a cidade de Belo Horizonte, para que o usuário do transporte coletivo não sofra mais. Está vindo para beneficiar o usuário do transporte coletivo. Qual é a maior dificuldade hoje que a Secretaria de Obras, a Prefeitura, encontram na execução dessas obras, que faz com que muitas obras ocorram ao mesmo tempo? Essa questão, Luiz, essa questão das obras ao mesmo tempo é a questão de opção da Prefeitura de Belo Horizonte de executar ou não. Nós poderíamos, os financiamentos eles ocorrem nos períodos, tem um período determinado. Então é uma opção da Prefeitura fazer ou não. Se for para fazer as obras uma depois da outra, nós vamos demorar 6, 7 anos, porque uma obra demora, entre projeto e obra, demora 4, 5. Então o fato da gente ter a Copa do Mundo e ter esse financiamento que foi oferecido para a cidade de Belo Horizonte, a cidade, o prefeito assimilou isso, concordou, para a gente dar um salto de qualidade agora, nesse momento, um salto de qualidade rápido, que é 2, 3 anos, essas obras estão concluídas. Quanto à dificuldade das obras, elas poderiam ser mais rápidas. Nós temos 2 dificuldades, que é normal das grandes cidades hoje. Uma é desapropriação, que tem uma legislação brasileira, que a gente é obrigado a seguir. A outra são as concessionárias. As concessionárias que tem debaixo do solo de Belo Horizonte, não teve uma norma brasileira adequada, então as concessionárias foram se instalando e hoje, quando a gente vai fazer as obras, o que mais nos demora, o que mais faz com que essas obras não sejam mais rápidas, é as interseções, é retirar dutos, mudar a iluminação, dutos de concessionária, cabo de fibra ótica, adutora da Copasa, interceptor da Copasa, emissário da Copasa. Então todas essas interseções são que nos demora mais um pouco para executar as obras. Isso fica sob responsabilidade de quem está fazendo a obra ou da concessionária?
Normalmente, no Brasil ainda não resolveu isso. Nós temos um convênio com a Copasa, que a gente resolve na Copasa através do convênio. Nós temos um convênio com a CEMIG, resolvemos tudo com a CEMIG. As outras concessionárias de telefonia e de fibra ótica, não está claro na legislação. Nós já cobramos do governo federal uma solução. Normalmente a negociação é dolorosa, é demorado para solucionar o problema. Na verdade, nós entendemos que ela que tem que pagar e ela entende que nós que temos que pagar. Mas nós não estamos pagando e estamos com a negociação sempre constante, solicitando que ela retire seus dutos. Porque isso encarece o custo da obra consideravelmente, né? Agora, quando ocorre esse tipo de planejamento, a gente vai fazer uma obra, seja de menor, de médio, de grande porte, que vai causar algum tipo de desvio, algum tipo de paralisação no tráfego de veículos. A Secretaria de Obras, ela conversa com a BH Trans? Existe esse diálogo anterior para dar um tempo para que a BH Trans faça um planejamento e distribua? Não, o planejamento, Luiz, que é feito dos desvios, hoje não é feito nem manual mais. A gente trabalha junto com a BH Trans, todos os desvios são aprovados pela BH Trans, nós não fazemos nenhum desvio sem aprovação. E mais ainda, nós contratamos empresas, fizemos licitação. Hoje, todos os desvios que nós vamos fazer em Belo Horizonte, nós fazemos a simulação no computador. Existe hoje tecnologia para a gente simular como é que vai funcionar o tráfego da cidade, o trânsito, com os desvios. Então hoje é feito com a ferramenta mais avançada. Por isso que no Hipercentro nós fechamos a Santos Dumont ali 3 quarteirões, que entramos na Guarulhos, tudo isso foi simulado para que a cidade não possa parar. Bom, muito bem. É só mais um detalhe antes da gente encerrar essa entrevista, secretário, aproveitando que estamos conversando aqui, o que tem de verdade nessa história de que as obras do BRT da Cristiano Machado foram paralisadas e principalmente devido a vícios no edital de licitação? O que tem de verdade nisso e em que pé que está? As obras já voltaram, vão voltar? Como é que o senhor está acompanhando isso? Qual obra que está sendo falado, porque às vezes os nomes confundem as pessoas. No BRT da Cristiano Machado, se você passar lá hoje, eu estive lá ontem, eu estive lá segunda-feira, a obra está em andamento normal. Qual foi paralisado então naquela região? Talvez pode ter sido a estação São Gabriel que deu a paralisação na licitação. Por causa disso, mas tem alguma coisa a ver? A licitação da São Gabriel, de uma estação que não começou. A obra de adequação viária da Cristiano Machado, obviamente tem ajuste de projeto, tem concessionário, mas a obra está em andamento, não tem nenhum problema. Mas essa história então que foi paralisado provavelmente a estação São Gabriel, mas... Não, a estação, não a adequação viária, a estação não começou ainda, nem tinha começado, e nós estávamos licitando, teve um problema com o Tribunal de Contas, a Prefeitura ganhou a liminar e nós estamos com o processo de licitação em andamento. Esperamos até final de junho ter o contrato assinado da estação São Gabriel. Para que ela comece a ser construída. Isso, exatamente. Bom, perfeito. Nós conversamos com Murilo Valadares, que é secretário municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte. Secretário, obrigado mais uma vez por conversar conosco. Bom prazer, Luiz. Tá dando informação para a cidade, para a sua rádio, para você, tá? Prazer é nosso. Muito obrigado, um abraço.